Bem, o que é o lipedema, né? O próprio corpo aqui já começa a nos dar sinais, né? É quando essa mulher, ela tem normalmente um acúmulo grande de gordura nas coxas e também pode ter um acúmulo de gordura localizado nos braços. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos tipos, pode passar. A prevalência no Brasil, segundo os estudos, é de 12% da população. Mas isso é muito subnotificado, né? Porque nas regiões que a gente tem mais casos é a região do Rio de Janeiro e São Paulo, que é justamente onde a gente também tem mais acesso à saúde, né? Então, na região norte ali, a gente não consegue encontrar tantos casos, mas segundo, né, as nossas avaliações, principalmente dos pesquisadores e dos estudiosos, as pessoas acreditam que é justamente pela a falta de acesso e de profissionais também para poder diagnosticar o paciente nessas regiões. Tá? E o que é, de fato, o lipedema, né? O lipedema é uma doença que afeta principalmente as mulheres e se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura, principalmente nas pernas, mas pode acometer também os braços. Infelizmente, né, muitas pessoas com lipedema sofrem anos sem o diagnóstico adequado, né? Isso está sendo muito falado do ano passado para cá. Mas, às vezes, aquela mulher ela fica muito frustrada durante muitos anos com aquela coxa mais gordinha, aquele incômodo, aquela coisa que ela não sabe se é celulite ou se é gordura. E, ao não entender que aquilo é uma doença, que hoje, inclusive, tem CID, né? Há 2 anos o lipedema tem CID, ela acaba não fazendo tratamento o que vai piorando a progressão do lipedema. E, né, o diagnóstico ele é muito importante, não só para essa mulher poder melhorar a parte estética, que às vezes incomoda muito ela, mas principalmente a qualidade de vida, né? Porque o lipedema, a mulher pode sofrer com dor, com peso, né, nas pernas, isso pode atrapalhar ela. Às vezes a mulher também acha que ela não tem foco para fazer exercício físico, mas ela começa a fazer exercício físico, o corpo dela todo dói, ela se sente super indisposta, ela tem também, vamos dizer assim, uma resistência muito baixa, ela não consegue muitas vezes fazer exercícios que uma mulher comum consegue fazer. Então isso gera também vamos dizer, uma sensação de impotência, né? Pode passar. E é importante a gente salientar que é uma doença estrogênio dependente. O que é isso? Essa doença ela começa a se manifestar ou piorar quando o organismo está com índices altos de estrogênio. Por isso que as fases que ela mais aparece é onde? Na puberdade, né? Principalmente às vezes quando essa mulher começa a tomar pílula anticoncepcional. A pílula é o quê? É uma combinação, né, de progestágenos e estrogênios. Né? Então, normalmente é nesses períodos que a mulher começa a identificar, né, que algo está acontecendo no corpo dela. Ou pós-parto, pós-gestação, que é onde a gente também tem uma alteração hormonal. E o que é importante salientar, gente? O lipedema é uma condição crônica, né? Não tem tratamento, não tem cura, tem tratamento, e ela é progressiva. Ou seja, se a gente não começar a tratar, ela não vai melhorar, ela vai piorar, né? E vai piorar em muitos graus e vai levar principalmente a muita dor e pode ocasionar também, facilitar o acometimento de outras doenças, né? Pode atrapalhar a mobilidade da mulher. Quando a mulher começa a piorar muito o lipedema, essa mulher ela vai começar a ter muita dificuldade de se locomover e aí vem toda, né, a piora da qualidade de vida dessa mulher. E aí o que a gente tem que entender, né? O lipedema, ele tem tipos, que é o tipo 1, ele é um lipedema mais localizado na parte de glúteos. O tipo 2, coxas e glúteos, então mais essa parte de coxas. O tipo 3 já comete a porção inferior total, então pega glúteo, pega perna e pega panturrilha. O tipo 4 é mais braços, mas também pode acometer pernas. E o tipo 5 é mais localizado na panturrilha. Pode passar. E a gente também tem os estágios. Os estágios têm a ver com a piora e progressão da doença. Tá? Então, eu vou passar aqui um pouquinho, só a título também, não só de curiosidade, mas a título de vocês entenderem que o controle da doença é muito importante justamente pelo aumento das fibroses, né, da piora da qualidade de vida dessa mulher. Então, no estágio 1, né, as pernas são aparentemente normais. Nesse estágio, parece ser um inchaço. E é como se alguém ficasse de pé o dia todo.
Em todas as fases do lipedema, essa é a mais negligenciada, né? Porque não se vê muito lipedema. Então, muitas vezes essa mulher passa por essa fase sem ter diagnóstico. E, normalmente, nessa fase, as mulheres são só orientadas a fazerem modificações, ou na dieta, né, sal, consumo de água, ou até mesmo praticar atividade física. E ela normalmente nessa fase, ela não está sendo tratada como uma doença. Nessa fase 2, a gente já começa a ter uma textura irregular de perna. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Que a coxa já está bem marcada, vamos dizer, num aspecto de casca de laranja. As pessoas também confundem muito, né? O que é celulite, o que é lipedema? Realmente gera uma confusão, tá? Mas a celulite, ela costuma pegar muito mais a parte de trás da perna da mulher e mais glúteo. O lipedema, a gente já começa a ver mais na região de coxas, tá? Então, a gordura, ela é densa, o aspecto de pele é diferente. Vocês conseguem ver aquela mulher? Olha a pele dela na região abdominal. É lisa, tá? E aí, chega na parte da coxa, parece que é uma flacidez, uma mistura de gordura com flacidez. Então, isso se confunde muito. Muita gente tem dificuldade de entender. É celulite, é lipedema ou é flacidez? Tá? Então, nesse momento, né, o tecido ele começa a ficar mais salientado. E ainda os pés não estão afetados, que vocês vão ver que na terceira fase, essa mulher começa a dar tipo um garrotezinho entre a panturrilha e o pé. Pode passar que vocês vão conseguir ver agora. Olha só, conseguem ver? Então, assim, olha a diferença ali quando chega na panturrilha do pé. Os pés, mãos, não são afetados pelo lipedema, tá, gente? Então, pernas, né, onde essa mulher tem essa distribuição do lipedema. Então, nesse estágio, as pernas já são grandes, né? A gente fala, muitos médicos usam o termo de perna de palmito. É como se a perna fosse tudo uma coisa só. Essa mulher tem o joelho pouco marcado também e começa a se ter, né, uma deposição significativa ao longo de toda a perna. E essa gordura começa a formar dobras, que vão gerar, né, essa diferenciação também ali no garrote que a gente fala. E o tecido começa a ficar mais fibroso, né? Então, o grau do lipedema vai piorando muito e nessa fase também já vai ficando mais descontrolado, né? Essa mulher começa a reter bastante líquido. Pode passar. E nessa, aqui vem toda a piora, né, gente? Aqui a paciente normalmente já está com desafios relacionados à mobilidade. Então, assim, praticamente é impossível para ela fazer um exercício físico com tanta gordura localizada, né? Normalmente essas mulheres também que começam a fazer exercícios físicos, elas nem conseguem, né? Tanto por uma questão, às vezes, de vergonha mesmo, ou de total impossibilidade de conseguir fazer alguns exercícios, mas também por dor, tá? Então, acomete bastante a parte das conjunções. E, normalmente, nessa fase, a gente já perdeu totalmente, né, o equilíbrio ali do sistema linfático, que é o responsável por varrer o excesso de líquido, vamos dizer, entre as células. E aí essa mulher, ela fica com acúmulo perpétuo aí para sempre, vamos dizer assim, né? Muito difícil de tirar o líquido dessa mulher. Esse líquido é intersticial, que a gente usa o termo, né? Líquido intersticial é entre as células, é a tal da retenção, né? E aí, às vezes, essa mulher também começa a ter o lipolinfedema, ou seja, no lipedema, a gente normalmente não tem associação ali com a parte linfática no início dos graus do lipedema. Nessa fase aqui já comete tudo, já comete gordura, já comete sistema linfático, então a paciente fica bem prejudicada mesmo em todos os aspectos possíveis. Pode ir, Estela. E, gente, aqui vem os insights, né? O aumento do peso piora muito o lipedema, né? Então, eu falo que lipedema não é brincadeira, a gente não pode tratar como um excesso de peso. Não é um excesso de peso. O lipedema é uma doença muito complexa do ponto de vista patológico, mesmo fisiopatológico, e esse não cuidado, né, com a doença vai levando uma piora muito grande do estágio e principalmente da forma como o paciente vive, né? Ou seja, atrapalha a qualidade de vida. E a gordura do lipedema também, ela é menos responsiva aos déficits calóricos, tá? Essa mulher tem mais dificuldade de perder peso e perder gordura, o que é muito difícil, tá? Até para ela aceitar isso. Então, muitas vezes, essa mulher começa a emagrecer,
ela vai emagrecer primeiro aonde não tem lipedema, o que é muito frustrante, né? Porque ela começa a fazer o acompanhamento para quê? Para poder perder gordura. Só que a gordura que mais incomoda ela, normalmente é a última que vai sair, tá? Justamente pelo processo inflamatório, fibrose, enfim. Como eu disse, né? A redução de peso vai fazer o lipedema regredir, vai melhorar o aspecto da pele, vai melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Porém, o tratamento não tem cura, né? A paciente vai entrar num tratamento conservador para a vida. Eu tenho pacientes que já fizeram lipoaspiração, que já trataram, né, dessa maneira com cirurgião linfático e até hoje estão dentro do consultório, tá? Fazendo tratamento conservador. A paciente nunca vai receber alta, nunca. Ela vai ter que, literalmente, tomar bastante cuidado com essas oscilações de peso, né, acompanhar direitinho para que ela possa ter não só uma qualidade de vida, mas também bastante controle sobre a doença. Tá? E, de novo, batendo aqui. O lipedema, a patologia ainda vamos dizer assim, um emaranhado, né, de confusão. Né? Então, você vai ver na literatura, a gente acredita que tem componentes genéticos, tá, associados e hormonais. Então, por exemplo, você vai ter lipedema se você tiver genética para lipedema. Se você não tiver genética para lipedema, você não vai ter lipedema, tá? É igual, por exemplo, outras doenças mesmo crônicas. Elas vão acontecer a partir do momento da genética. E, na prática, ela começa a acontecer a partir dessas alterações relacionadas ao estrogênio, que é normalmente puberdade, repetindo para vocês, uso de pílula contraceptiva e pós-parto, tá? Gente, tá calor, não tá? Ou eu que estou movimentando? Estela, ajusta ali. E aí, quais são as características do lipedema? É esse corpo desproporcional, as pernas e os quadris muito diferentes do tronco. Vocês conseguem ver, gente? Independente do grau, olha ali. Olha o aspecto da barriga da mulher, a pele, a firmeza da pele, para a parte da coxa, né? Onde a gente consegue ver mais acúmulo. Então, tanto pela forma, né? Aquela paciente ali, por exemplo, a primeira ali, ela está no grau muito inicial, tá? Mas, por exemplo, a paciente 2 ali, ela está no estágio 2 para 3. Mas a gente consegue ver nitidamente que a cintura das pacientes são todas fininhas, né? A obesidade não, a obesidade já é bem centralizada, tá? As pernas não têm forma e parece que é tudo uma coisa só. As mulheres falam muito isso, né? Parece que é uma coisa só. E as mulheres também sentem muita sensação de peso nas pernas. Então, é realmente uma sensação de que as pernas pesam muito. Pode passar, Estela. E tem aquele garrotezinho. Conseguem ver o garrote? Olha lá a diferença naquela paciente 1, onde ela... Olha a marquinha da panturrilha mesmo, da perna, porção inferior para o pé. O joelho também costuma ser volumoso. As mulheres falam que não tem muita forma, né? Parece que não tem definição, é sempre mais difícil. E mão, pés e barrigas não são afetadas. A barriga, depois fica um pouco confuso, né? A barriga não é afetada. É afetada, né? Mas assim, a mulher continua com cintura. Vocês viram, até naquela imagem que a gente tem um lipedema grau 3, a mulher ela continua com a cinturinha fina. Na obesidade, não. Na obesidade, a mulher ela começa o quê? A estruturar a gordura da barriga inteira, né? Pode passar? E fora isso, dor nas articulações, hematomas, essa mulher costuma ficar muito roxa, principalmente na região do lipedema, tá? E a pele é muito fina, ao mesmo tempo ela tem uma gordura ali bem densa e parece que ela é sem hidratação, sabe? Então é um aspecto bem diferenciado mesmo. E há muita hipersensibilidade. Essas mulheres, por exemplo, elas só conseguem fazer o quê? Drenagem linfática. Drenagem, tudo bem, elas conseguem. Agora, se for uma massagem modeladora, elas morrem de dor. É muito difícil fazer uma modeladora nessas mulheres. E muito edema, tá? O edema também piora muito com o aumento do peso. Também tem a ver com essa mulher, como que ela trabalha, né? Se ela trabalha muito em pé ou não, enfim. Pode passar. E aí, olha só, olha como que é nítido. Tá? Obesidade, a gente tem muito mais gordura depositada centralmente, né? Não só na parte central da parte abdominal. Mas vocês conseguem ver aquela paciente 2? Olha as pernas dela, ela é cinturada, ó, cintura fininha, né? Mas as pernas realmente têm aquele aspecto de não ter definição, de ter mais gordura. Pode ir? E aí, gente, uma coisa que é muito importante, isso aqui é um pouco complexo de entender, mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples.
Por que acontece esse edema, né? Entre as células, essa mulher, não só essa mulher, tá? A gente acumula gordura entre as células, ó, líquido entre as células, que é a tal da retenção. Essa mulher, ela tem mais vasos circulatórios em relação aos vasos linfáticos. A linfa, né, os vasos linfáticos, são os vasos que vão fazer a drenagem do corpo, ou seja, ela tem, vamos dizer, menos vasos, tá? Que vão drenar esse excesso de líquido. Então, essa mulher, ela começa a reter muito líquido, tá? Por isso que é muito importante, já dando essa dica aqui, o uso da meia de compressão, porque ela também vai ajudar essa mulher não ficar acumulando muito líquido nesse meio intersticial que a gente fala. É um nome difícil, mas você tem que entender que é o espaço entre as células que se acumulam líquido, tá? Essa mulher acumula muito e ela não manda para fora, ou seja, ela fica cada vez acumulando mais líquido nesse meio. E esse líquido também ele é um meio osmótico, né? Então, ele tem muita interferência, tanto da alimentação quanto da água, tá? Então, o sódio ele vai se acumulando ali e vai virando uma bagunça. E por que vocês têm que entender que o lipedema também não deve ser tratado como obesidade, tá? Lipedema não é fazer dieta para emagrecimento, tá? Não é. Esquece essa ideia. O lipedema, ele tem fisiopatologia que a obesidade comum não tem. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou citar algumas coisas que têm a ver com lipedema. A obesidade, normalmente, ela acontece, né, por um aumento de gordura corporal que vai gerando resistência insulínica, vai alterando alguns padrões. Gente, o lipedema é totalmente diferente. O lipedema é muito mais crônico, né? Eu falo que, assim, hoje, lá no consultório, antes eu fazia consultas avulsas para lipedema. Agora eu não vou pegar mais consulta avulsa, porque você não consegue fazer quase nada pelo paciente. Então, é pacote, para começo de conversa. Você começa a trabalhar bem com o paciente depois de 4 meses, no mínimo, tá? E no lipedema, esse paciente tem, olha que maravilha, dificuldade de lipólise, ele quebra menos gordura, ele tem resistência anabólica, ele tem dificuldade de ganhar massa muscular. Ou seja, a gente já é mulher. Aí a gente tem dificuldade de quebrar gordura e de ganhar massa muscular. Ou seja, isso, o paciente vai ter, né, uma resistência à perda de peso. Como que você faz isso aqui com uma consulta, 2? Me explica. Não tem jeito, tá? Então, a gente tem que levar também a seriedade para o tratamento, porque o tratamento é sério, tá? E é uma teia. A gente tem que entender também, como que eu vou falar? A gente precisa de conhecer o paciente. Isso é muito importante para a gente poder fazer um bom trabalho. Além disso, o paciente tem edema, o paciente tem processo inflamatório, o paciente tem infiltração de macrófagos, até naquele meio intersticial, ele tem fibrose, ele tem uma mitocôndria ruim. Você sabe o que é mitocôndria? Mitocôndria é a casa de energia da nossa célula. Então, a mitocôndria desse paciente é disfuncional, não funciona direito, funciona aquém. Então, até a taxa metabólica desse paciente é pior. Olha só que bagunça metabólica. Aí vocês acham que é só fazer dieta para perda de peso? Quem dera. Se fosse assim, estava bom. E pior, tá? Que também a gente depende, às vezes, do médico, né? E também do ajuste hormonal certo. Essa excreção demasiada de estrogênio, ou essa dificuldade de mandar para fora o estrogênio do corpo, né? Vai aumentar a resistência insulínica. Resistência insulínica piora, aumenta a lipogênese. Olha que ciclo, gente. Então, vocês estão entendendo que não é só fazer dieta de déficit? Dieta de déficit sem, vamos dizer, sem estratégia não serve para nada para o paciente de lipedema, para nada, tá? O paciente vai ficar frustrado, até porque o tratamento dele é diferente, tá? Pode passar. E aí, como tratar? Então, assim, o que eu fiz? Eu reuni algumas coisas que eu acredito muito e que embasadas em artigos, tá, gente? Não é falácia. Acho que unir a prática clínica, né, que é sempre soberana também, a que a gente tem no artigo, tá? E o que eu quis trazer também? Eu estou focando um pouco mais de lipedema, mas isso vocês também vão conseguir aplicar para uma saúde da mulher, tá? Para uma endometriose, para uma SOP, tá? Então, obviamente, quando a gente trata o lipedema, a gente vai pensar na teia dele, na teia específica dele. Mas eu quero trazer aqui também de uma forma que a gente consiga contribuir com um pouquinho, né, de cada um. Então, primeiro, no lipedema, tá? Mas também serve, vou trazer alguns pontos específicos do lipedema, mas para as doenças estrogênio dependentes. Exercício. E aí, qual exercício? Gente, o que a mulher conseguir fazer, tá? Então, assim, o indicado é sempre força com cardio.
Aí tem que saber se essa mulher está apta para isso. Não há problema nenhum, tá? Isso é muito importante. Se a mulher tem dores crônicas, o que ela vai começar a fazer? Exercício mais aquático, para ela poder, vamos dizer, conseguir ir melhorando a adesão dela ao exercício. Mas, porém, se ela é uma mulher que tem lipedema e não sente tanta dor, tanta sensibilidade, ela pode fazer exercício, ok? Tá. Dieta e nutrição adequada. Por que eu coloquei dieta? Dieta porque vai ter que ter conta, não tem jeito. Mas principal aqui é nutrição adequada. Essa mulher tem mitocôndria ruim, essa mulher tem intestino às vezes ruim, então a nutrição às vezes é muito mais importante do que a dieta em si. Tá vendo por que eu não posso falar que uma dieta para obesidade serve para essa mulher? Porque eu tenho que nutrir ela. Literalmente aqui a parte de você estar bem assessorado com nutrientes é muito importante. Suporte emocional, porque vai ter que ter paciência. Não tem jeito, tá? A gente também, como nutricionista, a gente não consegue fazer tanta coisa sozinho. A gente precisa de um suporte multi, tá? Essa mulher ela tem que ter paciência, porque a gente está falando de uma doença que tem a ver com o hormônio, e a Ju está aqui a prova disso. Quando a gente trata hormônio, não é rápido, não é fácil, né? Leva tempo, tem que ter paciência. Então, a gente já tem que entrar também no tratamento, entendendo o que vem por aí. E entender que é crônico. Se é crônico, eu tenho que tratar para sempre. E eu tenho que ter estratégia certa também, não ficar, né, começando... eu começo, eu paro, eu não sei o que eu faço, e aí o negócio nunca vai para frente. Equipe multi... E aqui eu falo da drenagem, tá, gente? No lipedema, a drenagem é ouro, tá? A drenagem linfática vai justamente ajudar o paciente a drenar aquele excesso de líquido que fica ali. Então, é como se fosse um facilitador para essa mulher. Ajuda bastante na leveza do corpo dela, ajuda ela também a sentir mais disposta durante o dia. Tem alguns artigos científicos que mostram ainda que a mulher com lipedema, ela tem mais chances de ter depressão, ansiedade e déficit de atenção. Estudos científicos. Olha que loucura. Então, assim, é muita coisa associada, né? E a cirurgia plástica pode ser indicada, em alguns casos. Mas ela é a última coisa que o paciente vai pensar, até porque é muito invasivo fazer uma cirurgia plástica, principalmente, né, se a gente for pensar em perna, que é algo que pode gerar, né, a paciente ela tem hiperplasia de tecido adiposo. Então, às vezes, vai tirar algumas células, mas as outras vão continuar hiperplasiando. Então, lipo, eu falo, não é milagre, tá? A gente pode achar que é, mas não é não. Então, lipo pode ser, sim. Eu tenho pacientes que já fizeram lipo, principalmente em lipedema de panturrilha, que às vezes a paciente sente muita dor, às vezes pode ser uma opção. Mas, lembra que a doença é crônica? Mesmo ela fazendo lipo, ela vai ter que continuar fazendo tratamento conservador, porque ela tem muitos problemas ali para poder tratar. E aí, qual que é a melhor dieta? Vocês sabem? Quem tem lipedema aí já estudaram? Sabe não? Vamos lá. O que a gente tem? Na literatura, a gente já sabe que uma dieta com menos carboidrato, ela é melhor, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem a dieta cetogênica, a gente tem uma dieta low carb convencional e a gente também tem estudos com a dieta do Mediterrâneo. A dieta low carb é uma dieta, ok, menos de 40% do valor energético total. Dá para aderir, dá para fazer, dá para viver de low carb, tá? Com estratégia e sem muita restrição. Mediterrânea é uma dieta saudável, uma dieta com base fruta, legume, peixe, castanha, ovos, também dá para fazer. Gente, já fizeram dieta cetogênica? Larissa, conta para elas. Gente, baixíssima adesão do paciente, né? Então é muito bonito aqui na literatura. Na prática é o verdadeiro desastre. Até porque para você entrar em cetose, você precisa de no mínimo 7 dias de adesão ao plano. Ou seja, você vai viver uma dieta sem carboidrato? Como que vai ser? Porque você vai ter que viver. Você vai ter que viver em cetose. Tá? Então, assim, eu tenho algumas formas de trabalhar com lipedema. Primeiro, a gente tem que saber qual que é o perfil do paciente, né? Como que o paciente se alimenta. Às vezes, a gente tem que ir fazendo transição com ele, começar a aprender a comer primeiro, para depois ir transformando em algo. Mas a Mediterrânea é mais fácil, né? Então, às vezes a gente pode também fazer semanas, sabe? Às vezes eu uso essa estratégia. Faço do paciente viver em uma dieta mais mediterrânea, que é mais fácil. E aí a gente entra com algumas estratégias, tipo faz uma semana mais low carb, uma semana mais cetogênica, volta para a dieta, vai tentando realmente destravar ali um pouquinho, tá? E aí, qual que é o problema da dieta cetogênica também? Além da adesão, que às vezes pode ser muito ruim, né? Porque é difícil, gente, é muito difícil ficar sem carboidrato. A mulher na TPM gosta de quê? Doce. E aí? Aí é bonito, né? Falar para o paciente fazer dieta cetogênica.
Então, assim, na prática, a gente, sei lá, eu conto nos dedos o paciente merecedor de dieta cetogênica. Eu não sou merecedora de dieta cetogênica, gente, não faço. Então, assim, a adesão é muito baixa, tá? Então, isso é importante. Outra coisa, uma mania que as pessoas têm na dieta cetogênica, às vezes, é de aumentar a ingesta de gordura saturada, né? Dieta cetogênica não é ficar comendo bacon, pelo amor de Deus. O paciente já é inflamado, vai comer bacon, vai piorar tudo, tá? Então, dieta cetogênica, a gente tem que preocupar muito com esse índice ORAC que a gente fala, que é a capacidade antioxidante. Tem até algumas listagens, tá? Quando a gente pensa em alimentos antioxidantes. Então, essa alimentação tem que ser rica nisso. Então, assim, é boa? É, mas às vezes o paciente vai aderir melhor a uma dieta um pouco mais simples e vai conseguir viver com uma dieta low carb. Porque é possível viver com uma dieta low carb, 40%. Né? Não é tão restritiva. É uma dieta ok. Tá? Então, low carb, entendam isso também, tá? Dieta low carb não é no carb, tá? As pessoas confundem. Ah, Bárbara, tem que sair tirando tudo. Tem gente que tem pavor de arroz, pelo amor de Deus. Não é isso, tá? É só um controle que a gente faz ali em relação ao VET, tá? E aí, olha só, sair aqui da frente um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver? Esses aí são os estudos que mostram a dieta low carb, tá? Então, os resultados de algumas intervenções. Então, assim, a gente vê que, cara, tem muito resultado bom, tá? Pode ir. E qual que é a melhor dieta? Aí eu vou responder para vocês. Depende do perfil, depende da aceitação e da adesão do paciente. Toda dieta, essa aqui é a premissa da dieta. Né? Tem paciente minha aqui, vocês sabem, a gente sempre conversa com os pacientes. Não tem jeito da gente querer algo que o paciente não vai fazer. Então, a gente tem que conhecer o paciente. Por isso que eu falo para vocês assim, gente, não adianta ir numa consulta e achar que a vida de vocês vai mudar. Acompanhamento é compromisso. É você querer ter compromisso com você. Vai ser perfeito? Ai, estou esperando grandes coisas. Peguei o plano da Larissa, agora vai ser perfeito. 60 dias. E aí não foi, aí, depois eu volto. Cara, tem que fazer. Tem mês que vai ser bom, tem mês que vai ser ruim, é assim mesmo. Pra gente também. A gente também é ser humano, sou nutricionista, eu sei tudo, sei muita coisa de bioquímica, muita coisa de fisiologia, mas na prática eu sou um ser humano. Eu tenho TPM, eu tenho problema, eu tenho conta para pagar. Então, assim, tudo isso vai interferir na nossa adesão, né? Na nossa vontade de comer doce, no nosso estresse, tá? Hoje eu tive estresse, vocês estão vendo? Bem, agora uma dica que é geral, tá? Redução de carne vermelha é muito importante no lipedema, tá? Sei que é difícil, mas o ideal aí, independente de qual tipo de dieta, agora trazendo para o prático, tá? Não só para o lipedema, mas também para as dietas, para endometriose. É muito importante a redução de carne vermelha, tá? Porque ela estimula a cascata das prostaglandinas, então essa redução de 1 a 2 vezes na semana é importante. Então, já fica uma dica prática, tá? A dieta com padrão mediterrâneo, eu particularmente gosto muito, principalmente para o paciente que está chegando, que está começando a aderir. O que é uma dieta mediterrânea? Gente, uma dieta saudável, tá? Então, a base dela é rica em polifenóis, antioxidantes. Então, o que é isso? Fruta, legume, verdura, castanha, gergelim, né? Então, são coisas naturais, tá? Ovos, oleaginosas. É muito importante manter a boa hidratação, tá? É fundamental tanto para a retenção que essa mulher tem, né? Quanto, literalmente, para ela poder manter as funções vitais dela. Quase todas as reações do nosso corpo precisam de água, gente. Tem gente que não bebe água. Pelo amor de Deus. Bebam água. Tem água aí. E quando eu trabalho com lipedema, o que eu penso? Eu penso nessas cinco fases, tá? Às vezes a gente mistura as fases, às vezes a gente trabalha separado, às vezes a gente não precisa de trabalhar uma fase. Exemplo, tratamento de dores articulares. Se o paciente não tem dor articular, eu não preciso de trabalhar, eu pulo. Tá? Então, vamos entender o que é importante no tratamento do lipedema. Primeiro, modulação do intestino e das carências nutricionais. Não tem como a gente querer colocar um quadro na parede com a casa suja. Tem? Não tem jeito. Tá? Então, quando a gente vai falar, Bárbara, eu quero melhorar meu metabolismo, eu primeiro preciso de dar para ele o que falta. Isso é corrigir carência. Às vezes pega paciente no consultório que nunca fez um exame de magnésio na vida e quer tomar suplemento, né? Não sabe nem como que está o índice dele no exame, mas ele quer tomar suplemento. Porque suplemento é bom, porque eu fiquei sabendo que a fulana tomou suplemento e foi bom. Eu tenho um post, gente, no Instagram, que está no patrocinado, eu recebo todo dia mensagem dele, que é o post de magnésio. Todo mundo quer saber como que está o magnésio. Gente, você precisa de magnésio? Então, assim, a gente tem que começar a colocar o pé no chão e entender o que o nosso corpo precisa.
Para isso, o que eu tenho que fazer? Exame, tá? Então, corrigir carência nutricional. O segundo ponto é a destoxificação do estrogênio. Lembra que eu falei que essa doença é estrogênio dependente? E essa mulher, ela tem dificuldade de eliminar o estrogênio. Então, a gente precisa de melhorar, primeiro, o intestino, por isso que o intestino é a fase 1, tá? Para eu poder destoxificar, mandar embora esse estrogênio. O fígado também faz destoxificação, mas às vezes só de melhorar a dieta desse paciente, já vai melhorando o fígado. E tratamento do edema, porque isso aqui também começa vamos dizer assim, a prejudicar o paciente, tá? Depois, focar um pouco mais na desinflamação, tá? A desinflamação, às vezes, a gente também começa na primeira consulta, porque às vezes você colocou para o paciente, né, alguma estratégia nutricional e já está desinflamando ele. Tratamento de dores articulares, se precisar, não é todo mundo que sente dores. E, por último, pele, tratamento de pele e fibrose. O que vocês querem fazer quando vocês começam a fazer tratamento? Tomar colágeno. Gente, colágeno não é indicado no tratamento de lipedema em fase inflamatória, tá? Sabe por quê? Porque o paciente está com retenção. O colágeno vai puxar mais água, tá? Então, é a última coisa que o paciente toma é colágeno. Colágeno é só depois que o paciente desinflamou. E aí, a galera adora gastar dinheiro com suplemento, né? É isso que eu falo. Mas com a consulta, com acompanhamento, depois eu faço. Está totalmente invertida a ordem, tá? Então, quando a gente sabe o que a gente faz, além da gente caminhar mais rápido, a gente tem resultados muito mais rápidos. Então, assim, às vezes, cara, está na segunda, terceira fase ali, melhorando a mitocôndria do paciente, a pele dele começa a melhorar, gente. Não precisa nem de tratamento estético. Às vezes, tratamento estético, eu falo, é a cerejinha do bolo, é a última coisa para fazer. E aí, eu vou agora pontuar algumas coisas para ir mais rápido e para ficar dicas práticas, tá? Então, vamos lá. O que eu pontuei, né? Primeiro, gente, vocês chegam no consultório, vocês nunca fizeram exame de magnésio. O médico pede para vocês vitamina D, B12. Mas não pede vitamina C, não pede vitamina B6, não pede capacidade antioxidante. Não entende o que vocês precisam. E aí vocês não sabem o que vocês precisam de suplementação. Então, a gente precisa de ter exames mais completos para a gente poder entender o que de fato precisa. Mas pontos importantes, tá? Atenção ao ferro. Esse paciente, ele tem fibrose porque ele tem hipóxia tecidual. O que é isso? Chega pouco oxigênio no tecido. Então, se você tiver com deficiência de ferro, ferritina, não vai chegar oxigênio no tecido, tá? Esse tecido já não tem aspecto de celulite, vai piorar. Então, a primeira coisa que a gente faz é corrigir carência nutricional justamente por isso, para o seu corpo ele ter condições de fazer o mínimo necessário, tá? Selênio. Já fizeram o exame de selênio, galera? Meus pacientes já. Por quê? Selênio é antioxidante, é um exame particular, tá? É menos de 100 reais, 70 reais. Mas é um exame importante. Isso aqui tem carência nutricional toda hora. Tá? Selênio faz função da tireoide. Às vezes a gente pega a tireoidite de Hashimoto. O paciente precisa de quê? Nutriente. Porque na tireoidite, quando o paciente não está com a tireoide alterada, a gente não usa medicamento, a gente usa nutriente para tentar salvar. Senão, não tem jeito. Aí depois é com medicamento. E ácido úrico também, quando aumentado, tá? Está relacionado a dano mitocondrial. Então, isso aqui são sinais, tá vendo? Então, a gente vai entendendo o paciente. Esses aqui são exames que eu fico muito de olho, tá? No paciente, tanto de lipedema quanto de endometriose, SOP, tá? Outra coisa. Por que o tratamento nutricional é junto com o intestinal? Porque o nutriente melhora o intestino. E o intestino melhora a absorção de nutriente. Né? Uma coisa está relacionada com a outra, tá? A modulação intestinal é importante porque as bactérias, né, no intestino a gente tem o estroboloma, que é vamos dizer assim, um metabolismo do estrogênio. Então a gente precisa de ter condições ali, o intestino também tem que funcionar com regularidade para a gente conseguir eliminar esse estrogênio, tá? Então assim, eu falo que intestino, nutriente é o mais importante do lipedema. Tá vendo que não é dieta de déficit, tá? E melhorar também a competência imunológica, tá? Porque o paciente que tem alteração intestinal, ele costuma ter facilidades, né, de tendência de infecção, herpes, tá? Candidíase. Então, tratar o intestino aqui é importante. E aí, eu trouxe dicas práticas, tá? Vamos lá. O que eu acho que é para todo mundo? Lipedema e doenças da mulher, doenças estrogênio dependentes, tá? Foquem nesses pontos. Água, pelo menos 35 ml por quilo de peso. Depois, quem quiser, me chama no direct, que eu mando para vocês também, tá? Fibras, consumir pelo menos 30 gramas dia. Gente, o que é fibra aí? Linhaça? Aveia? Sabe o que é fibra, gente? Alimento fibroso. O que é alimento fibroso? Cenoura crua, mastiga para você ver. Alface, isso que é fibra, tá? Então, alimento cru,
tá? Claro que vocês podem também, vamos dizer assim, consumir fibra, né? Chia, fazer um overnight, um iogurte que eu deixo de molho a chia, ótimo, associa com a fruta, tá? Mas ter fibras em todas as refeições é muito importante em doenças estrogênicas, tanto pela parte nutricional, para poder já repor esses nutrientes, mas também para o funcionamento intestinal, tá? O PEG 4000, ele é interessante, né? Assim, quando o paciente não tem nenhuma orientação e o paciente tem muita constipação, o paciente tem o intestino preso. Lembra, gente, não pode ficar com o intestino preso, tá? Porque senão o estrogênio, ele não vai embora, tá? Uma das formas de excreção do estrogênio é fezes. Então, bem, PEG 4000, ele é um veículo osmótico, então ele só puxa água, ele não é, vamos dizer assim, um remédio, né, que varre flora inteira, então ele é mais osmótico, tá? Então, usar ele quando o paciente não tem nenhum tipo de orientação pode ser uma opção. A clorela também é bem interessante, que além de ser uma fibra, né, uma alga, ela também tem vários, ela é bem indicada em SIBO, né, pode oscilar também com a espirulina, que é bem interessante. Probiótico, poxa, tem Sinfor, tem 20bi na farmácia, que é excelente para modular a flora, tem Probiatop, então todos esses são, vamos dizer, probióticos de bastante qualidade que vão ajudar na modulação intestinal. E, mais importante também, não quero vocês tomando, vou tomar clorela para tratar intestino, não é isso, né? Também vamos cuidar do que a gente está ingerindo. Então, né, eu coloquei aqui, evitar álcool. Álcool é muito ruim, né, gente, para a saúde. Eu sei que às vezes é um hábito social, né, mas é bom a gente prestar atenção, porque o álcool, ele vai reduzir a absorção de complexo B, ou seja, vai piorar ainda mais a mitocôndria. Então, assim, saber escolher, reduzir as quantidades, hidratar bem é importante. E evitar, né, reduzir, né, vou usar reduzir, né, porque eu sei que evitar é complexo, mas cafeína, açúcar, gordura saturada, né? Por isso que eu falo de alimentação 80-20. Porque, gente, eu não conheço ninguém no consultório que faz dieta 100%. Você conhece, Larissa? Nem a gente faz. Tá? Então, não é isso que a gente quer. Gente, mudança do estilo de vida é você fazer boas escolhas diariamente e ter, sim, os seus momentos de exceção, seus momentos de socializar. Isso vai continuar acontecendo no lipedema, mas se responsabilizar, é essa palavra. Porque você tem um metabolismo lento. Se você também, na refeição livre, abrir muita exceção, fazer extrapolis, quem vai se prejudicar? Você mesmo, né? E aqui eu coloquei algumas coisas, mas assim, a título mais de orientação, tá? Para a parte de edema, a gente tem muitas tinturas, né? Eu gosto muito dessa tintura, que é centelha, camélia e cavalinha. Pode ser chás também, às vezes a gente indica alguns chás para o paciente mais para drenar mesmo, para ajudar na diurese dele. A caquitina, o Drenol-C, isso aqui, assim, é mais prescritivo, né? Então a gente não vai orientar para vocês fazerem, mas às vezes vocês conseguem fazer. Bárbara, eu consigo fazer meio litro de chá de cavalinha com gengibre e chá verde. Legal, tá vendo? Já ajuda. Nada, vamos dizer, vai substituir a água, tá, gente? O chá, ele é o extra, ok? E para modulação da inflamação, a gente tem um monte de coisa, tá? Então, primeiro, para modular a inflamação, eu preciso de modular insulina, tá? Por isso que o controle de carboidrato, que foi dito algumas vezes, mas porque é importante para essa pessoa não ficar com a carga glicêmica alta, ficar modulando a insulina, ficar com resistência insulínica. Resistência insulínica vai puxar o quê? Água, vai reter mais ainda. Eu lembro quando meu pai ficou diabético, meu pai perdeu, assim, 12 quilos, só tomando insulina. Deixa eu falar, foi menos de 7 dias. Por quê? Insulina puxa muita água para o corpo, né? Então, assim, a gente, como ele estava com resistência insulínica, ele começou a tratar e aí foi reduzindo essa água corporal dele. Não foi emagrecimento isso, não foi perda de gordura, foi líquido, tá? Então, a gente tem que também aumentar o consumo de fibras, tá? Para desinflamar. E a gente também tem as suplementações, né? Então, tem ômega 3, tem coenzima Q10, tem ácido alfa-lipoico, que é ótimo, resveratrol, NAC, berberina, que já ajuda também na modulação da insulina. Tem cúrcuma, né, padronizada em curcumina. E esse aqui é o artigo científico que chama atenção para alguns. Tá vendo que o selênio está ali? A gente, obviamente, vai suplementar selênio quando precisa, tá? Mas selênio é base científica, tá? De complementação, tá? De suplementação alimentar. Aí, para dor articular, tem alguns ativos também. Eu gosto bem de UC2, eu gosto de Boswellia, quando o paciente sente dor. E para tratamento de pele e fibrose, né, eu amo drenagem linfática. Aí, gente, olha só. O ideal é a cada 72 horas. Vocês sabiam disso? Eu quase caí para trás quando eu vi isso. Eu falei, gente, você tem que ser rico para você fazer um negócio desse. Você vai fazer drenagem
3 vezes na semana, tipo assim, é muita coisa, né? É o ideal, tá? Mas eu falo que se o paciente conseguir fazer pelo menos uma vez na semana, 2, melhora bastante a qualidade de vida. E, volta ali. Deixa eu ver se eu não passei alguma coisa. E micro descanso, né? Quando o paciente trabalha muito sentado ou muito em pé, dá pausas, é importante. Eu sei que é difícil, tá? Mas isso é importante, tá? E meia de compressão. Meia de compressão, gente. Trabalha sentado, usa meia de compressão. Fica muito em pé, meia de compressão faz muita diferença. Lembra? Por causa do líquido, tá? Para não deixar o líquido se acumular. E eu gosto muito para a pele, nessa fase, última fase, do X-Nutriment, muito bom, e bromelina. Bromelina é muito bom. Tá, eu gosto bastante. Não use em fase inicial para paciente, porque a gente tem um longo trabalho, tá vendo? Até pensar na pele. Agora, tem algo também que eu gosto bastante, é o óleo de semente de uva vegetal, associado com óleo essencial de laranja. Então, vocês podem colocar o óleo essencial e dar banho na pele depois de sair do banho, melhora bastante. E, para finalizar, tá? Bem, independente do grau, né, o lipedema precisa ser tratado, gente, porque assim... se não cuidar, a progressão da doença vai ser rápida, né? Não só no quesito estético, tá? Mas no quesito saúde. Então, poxa, a gente está falando tanto de saúde aqui, né? Aproveitando o nosso dia, que a gente para poder ressignificar algumas coisas da nossa vida. Então, levem, literalmente, tratem o lipedema como uma doença que tem tratamento, cura não temos, por enquanto, né? A medicina ela é tão moderna, pode ser que muita coisa apareça por aí, mas, independente disso, né, isso gera qualidade de vida, isso gera bem-estar. Aqui eu deixei alguns insights simples, tá? Quando o lipedema é difícil de trabalhar, não é fácil, eu falo como profissional para vocês, mas até porque a gente precisa muito da participação do paciente com a gente, tá? Então, assim, não tem como fazer trabalho sozinho, nem o paciente sozinho, nem a gente sozinho, nem a gente querendo. Então, tem que ser literalmente, né, em conjunto. E, assim, busquem ajuda, né? Busquem, claro, organizar a vida de vocês, mas entender que vale muito a pena e a gente acaba tendo mais qualidade de vida, mais autoestima, né, menos dor, menos peso, e a gente acaba vivendo uma vida com um pouquinho mais de liberdade, mais felicidade também no coração, tá? Então, enfim, estamos aí, espero que vocês tenham gostado. Aqui foram só insights, né? Até porque eu falo que assim, cara, cada pacientezinho que a gente atende, vamos dizer assim, ele é uma descoberta pra gente, né, Larissa? Então, eu digo assim, a gente vai conhecendo o paciente, a gente vai sabendo como que a gente atua, que deficiência que ele tem, o que eu faço. Então, assim, aqui eu estou falando para 40 mulheres totalmente diferentes, né? Então, mas ficam os insights ali para vocês entenderem um pouquinho como que se comporta, tá? E minhas redes sociais, né? Gente, sigam o podcast, hein? A Juliana já esteve com a gente, podcast tem um monte de coisa legal, um monte de profissionais também da área para poder falar. Agora vai ter um episódio de queda de cabelo, vai ter um episódio com a Rafa também, que a gente falou do nosso evento, 3F, então acompanhem lá. E acabou. Obrigada. Valeu.